Olá, crianças! Olá, 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 bom dia! Hoje nós vamos começar, hoje é segunda-feira, dia 30 do 11, né? A data a qual a professora está gravando esse vídeo, a qual a professora está realizando essa atividade. E nós vamos realizar a leitura de um conto, um texto narrativo. Professora, o que é texto narrativo? Texto narrativo é aquele texto que quando a gente lê, a gente está percebendo que ele está contando uma história, tá? Está narrando um acontecimento, tá? Normalmente são os contos de fada, né? Para a idade de vocês, são os contos de fada. Quando eu vou ler um texto narrativo, né? Um conto de fadas, normalmente eu tenho príncipe, princesa, castelo, rei. Normalmente o castelo é numa floresta. A princesa se apaixona pelo príncipe. Então, sempre que a gente vê, né, a gente percebe que o texto é dessa, né, tem esse tipo, é desse jeito, a gente sabe que é um texto narrativo, ok? Então, olha lá, para começar, a gente já vê que pelo título, A Princesa e a Ervilha. Olha aí, ó, o texto narrativo, já tem a princesa, tá? A professora gostou muito desse texto, porque a gente precisa começar a aprender pontuação. Vocês já estão aprendendo a ler. O que a professora fez? A professora colocou, olha, nesse texto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, 6 partezinhas, 6 capítulozinhos, né? Para contar a história. Então a professora colocou a numeração aqui para vocês pegarem. Não, vamos começar no número 1, pôr o dedinho, ler essa parte, depois vai no número 2, no número 3, para a gente aprender a ler, tá? Não tem que ter pressa, é colocar o dedinho e ler. Então vamos lá. Havia um príncipe que desejava casar-se com uma princesa de verdade, que tivesse bons modos e educação refinada. Por isso, percorreu todos os reinados do mundo, mas se decepcionou com todas as princesas que conheceu. Desiludido, triste, voltou para o castelo onde morava com os pais, o rei e a rainha. Olha lá os componentes do texto, né? Para a gente ver que é um texto narrativo. Vamos agora para o segundo parágrafo, para o parágrafo 2. Certa noite, em meio a uma tempestade, uma bela moça pediu abrigo no castelo, dizendo ser uma princesa que fugia de uma rebelião no reino do pai dela. O príncipe logo se encantou com a moça, mas a rainha estava desconfiada e resolveu fazer um teste. Ordenou a uma criada de confiança que empilhasse 20 colchões e embaixo deles colocasse um grão de ervilha. No dia seguinte, a rainha perguntou à moça como ela havia dormido. Agora vamos para o número 4. Ô professora, o que é isso aqui? Isso daqui é o travessão. Isso significa que a personagem ou personagem vai falar. A rainha não perguntou? Ela vai responder. Olha lá, então lá no número 4 ela vai falar travessão. Não consegui dormir,
porque havia algo duro embaixo dos colchões que me tirou o sono e machucou a minha pele, respondeu a moça. A rainha sorriu. A moça era realmente uma princesa, pois somente uma princesa teria sensibilidade para sentir o grão de ervilha sobre 20 colchões. O príncipe casou-se com a princesa e viveram felizes e unidos por toda a vida. Olha lá o final também, né? Normalmente o texto narrativo, ele começa com era uma vez, termina com eles viveram felizes para sempre, né? Aquela coisa assim. Então, agora nós vamos realizar algumas atividades com perguntinhas, com interpretações sobre o texto, tá? Então vamos lá. Então nós temos a pergunta A, B, C e D. E aí, quando a gente lê, nós vamos encontrar a resposta na frente do quadradinho e vamos fazer um X na resposta correta, ok? Então vamos lá. A. Põe o dedinho aí na letra A. O príncipe percorreu todos os reinados do mundo para. Então vamos procurar pensar, lembrar-la da historinha. Por que o príncipe andou os reinos que ele conhecia lá perto do palácio dele, do castelo dele? Põe o dedinho no primeiro quadradinho. Ele queria encontrar uma princesa elegante. Vamos ver o segundo quadradinho. Ele queria encontrar uma rainha. Vamos para o terceiro quadradinho. Ele queria encontrar uma princesa de verdade. Qual das três vocês acham que é? Ele queria uma princesa elegante, ele queria encontrar uma rainha ou ele queria encontrar uma princesa de verdade? O que faz? Tem que ser de acordo com o que está lá na história. Ele queria encontrar uma princesa de verdade, tá? Então nós vamos fazer X aqui no terceiro quadradinho, ok? Vamos lá continuar a nossa atividade. Letra B. Qual teste a rainha resolveu fazer para descobrir se a moça era realmente uma princesa de verdade? Olha a frase. Eu não estou fazendo uma pergunta? Olha o ponto de interrogação. Olha o ponto que eu tenho que pôr no final da frase. Bom, então, o que a professora, a rainha mandou fazer para saber se realmente ela era uma princesa? Então, vamos lá para... Nós temos 1, 2, 3 quadradinhos. Coloca o dedo no primeiro quadradinho. Ordenou a uma criada de confiança que empilhasse 20 cobertores. Esse é o primeiro quadradinho. Vamos lembrar lá no texto o que a rainha mandou fazer para descobrir se ela era uma princesa de verdade. Segundo quadradinho. Ordenou a uma criada de confiança que empilhasse 20 colchões e embaixo deles
colocasse um grão de ervilha. Agora nós vamos para o terceiro quadradinho. A rainha ordenou a uma criada para ficar espionando a princesa. De acordo com a história, o que a rainha mandou fazer? Ela mandou empilhar 20 colchões e embaixo dele colocar uma ervilha. E isso então está no segundo quadradinho. Lê. Põe o dedinho para aprender a ler. Nós vamos para a pergunta C. Por que a rainha resolveu fazer um teste com a moça? Olha a pergunta, olha o ponto no final da frase que quando a gente está escrevendo, a gente tem que colocar. A gente está aprendendo pontuação, hein? Não é ponto final. Por que não é ponto final, professora? Porque é uma pergunta. Então, por que a rainha mandou fazer um teste com uma moça? Primeiro quadradinho. Porque ela era muito malvada. Segundo quadradinho. Porque ela estava desconfiada que a moça não fosse uma princesa de verdade. Ou porque ela gostava de fazer testes com todos os convidados. Vocês lembram da história? Ai, professora, eu não lembro. Vai lá, lê de novo a historinha. Vocês têm a lição aí, vocês podem voltar, ler junto com a professora aqui no vídeo, tá? Ela mandou porque o príncipe não estava procurando uma princesa de verdade. Então, ela foi fazer um teste para saber que ela estava desconfiada se a princesa não era uma princesa de verdade. O príncipe estava decepcionado com as princesas que ele tinha conhecido, tá? Então, vamos lá. Agora, a pergunta D. Olha o ponto no final da pergunta. Por que a princesa não conseguiu dormir? Vamos lá. O que será que aconteceu que a princesa não conseguiu dormir? Porque havia algo duro embaixo dos colchões que tirou o seu sono e machucou a sua pele. Ela não conseguiu dormir porque ela não estava na casa dela. Ou porque a sua cama ficou muito alta com tantos colchões. Poderiam ter colocado assim a resposta também. Porque ela estava toda molhada porque ela tinha tomado chuva na tempestade, ela não chegou. Olha lá, se a gente for ver na história, né? Certa noite, no meio de uma tempestade, poderia ter colocado a resposta assim, ó. Porque ela estava toda molhada e não conseguia dormir. Né? Tem várias respostas que a gente pode ver, mas ela não conseguiu dormir porque ela era uma princesa de verdade e ela foi sensível e notou que tinha algo duro embaixo dos colchões que tirou o sono e machucou a pele dela. Ok? Bom, então nós fizemos aí a atividade sobre o texto narrativo. E depois a gente volta com outras, ok? Beijinho, tchau, tchau.